Gênesis 19, a partir do versículo 1, diz assim: Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los, prostrou-se, rosto em terra, e disse: Meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo, lá poderão lavar os pés, passar a noite, e pela manhã seguir caminho. Não passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles, que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa, chamaram Ló e disseram: Onde estão os homens que vieram à sua casa essa noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e disse: Não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, eu tenho 2 filhas que ainda são virgens, eu vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem, mas não façam nada a esses homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram eles, e disseram: Este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser nosso juiz? Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois, feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os 2 homens perguntaram a Ló: Você tem alguém na cidade, genros, filhos, filhas ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com as suas filhas, e lhe disse: Saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir essa cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: Depressa, leve daqui a sua mulher e as suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: Fuja por amor à sua vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas ou você será morto. Ló, porém, lhes disse: Não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Eu não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir até lá, mesmo sendo tão pequena, lá eu estarei salvo. Está bem, respondeu ele, também lhe atentarei esse pedido, não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e sobre Gomorra. Assim, ele destruiu aquela cidade e toda a planície, com todos os habitantes da cidade e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás, se transformou numa coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou, voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor, olhou para Sodoma e Gomorra, para a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló estava. Amém. Até aqui. Pode sentar. Fala para quem está do seu lado. Aperta o cinto. Aperta o cinto. Que a gente precisa falar algumas verdades nessa noite. Meus irmãos, nós estamos numa série de reflexão na rota da promessa. E você está aqui porque eu creio que você recebeu promessas do Senhor. Eu creio que você está aqui porque recebeu um chamado do Senhor. Eu creio que você está aqui porque você permanece na rota da promessa. Muitas lições nós já falamos do capítulo 12 até o 19.
A gente vai até mais um pouquinho, tá? Não se canse, mas eu preciso que você preste atenção no capítulo 19. Um capítulo que a gente poderia ficar falando aqui até a meia-noite tranquilo, de tanta lição que tem para nos ensinar. Mas eu quero destacar algumas e lembrar você das que nós vimos semana passada, capítulo 18. Semana passada, o Senhor e 2 anjos, esses anjos que agora estavam destruindo a cidade de Gomorra e Sodoma, eles estiveram na presença e na casa de Abraão, e a gente viu ali, Abraão recebendo-os muito bem. A gente aprendeu que nós precisamos valorizar a presença de Deus, nós precisamos oferecer o nosso melhor, e nós precisamos entender que Deus revela os mistérios dele para nos ensinar. Foi isso que nós aprendemos na quinta-feira passada. E a história continua. Já no verso 1, a gente vai ver que os 2 anjos que saíram da casa de Abraão, o Senhor ficou conversando com Abraão, os 2 anjos foram. Eles chegaram a Sodoma, e o verso 1 vai dizer assim: ao anoitecer. Se lembra quando Abraão estava lá na tenda dele? Era o maior momento do sol, ou seja, o sol estava lá em cima, meio-dia. Abraão teve aquela tarde toda com o Senhor e os anjos. Agora os 2 anjos, eles vão executar o que vieram fazer: destruir a cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra. Eles chegam lá no final da tardezinha, ao anoitecer. E olha só que interessante, quem que está na porta da cidade? Ló, o sobrinho de Abraão. E ele está lá, e ele é o primeiro que vê aqueles 2 anjos, que aparentemente eram homens. A cena parece que repete o que Abraão fez. Abraão, no capítulo anterior, ele se prostra e diz: vem para minha casa, eu quero cuidar bem de vocês. Ló faz a mesma coisa, se prostra e quer acolher aqueles visitantes. É interessante que a gente já aprende uma lição aí. Nem sempre o comportamento parecido evidencia a realidade da essência do ser humano. E o decorrer da história revela isso. Então, já começa a aprender algumas coisas, porque tem um monte de gente dizendo: eu estou na promessa, eu estou na rota da promessa, eu estou no caminho da bênção, mas muitas vezes está muito próxima de presenciar calamidades. Então, atenção, mais importante, essência. Os anjos chegam naquela cidade de Sodoma, e Ló os recebe. Alguns teólogos aqui, eles já questionam por que Ló estava na porta da cidade. Porta da cidade não é lugar para qualquer um. Porta da cidade é lugar para ancião e juízes da cidade naquela época. Opa, provavelmente Ló já estava tendo alguma influência naquela cidade. Como que Ló, o estrangeiro, estava tendo alguma influência na cidade? Se lembra lá atrás, quando Abraão liberta os moradores de Sodoma que haviam sido presos e levados escravos? Provavelmente alguma coisa aconteceu nesse inteirinho que a gente não sabe. Mas, ok, olha a cena que a gente leu. Eles são recebidos na casa de Ló. Mas os homens daquela cidade, eles estavam num nível tão grande de perversidade, que quando viram 2 carne fresca na cidade, 2 homens diferentes, velhos e jovens, homens perversos, vão para a porta da casa de Ló e começam a bater. Ei, Ló, manda esses homens para fora. Nós vimos que esses 2 homens entraram aí. Nós queremos ter relações sexuais com eles. Eu acredito que uma insistência tão grande, a ponto de eles quase arrombarem a porta, o que Ló faz? Ló sai, fecha a porta atrás de si, e num momento de idiotice, assustado, olha a proposta de Ló: por favor, não fazem nada com esses homens. Eu tenho 2 filhas virgens aqui dentro, vocês fazem o que quiser com ela, mas não toquem nesses homens. Olha a cabeça do cara, no momento da crise, no momento da angústia, no momento da pressão, propondo absurdos para tentar impedir outros absurdos. Uma outra lição: cuidado com as atitudes que você toma na crise, com a cabeça quente, na pressão. Ló estava ali, agora queria oferecer as 2 filhas lá. Os caras olhavam para ele: sai da frente, senão nós vamos fazer com você pior do que nós vamos fazer com eles. E daí o que acontece? Eles vão empurrando Ló contra a parede, até que os anjos intervêm. Os anjos recolhem Ló para dentro da casa
e fere de cegueira todos aqueles homens perversos que estão ali. Eles avisam: Ló, se tem alguém nessa cidade que você ainda estima, se você tem algum parente, vai avisar que nós vamos destruir a cidade e foge daqui. Isso que estava acontecendo na cena que nós lemos. E o texto vai dizer algumas coisas muito interessantes. O texto vai dizer que Ló, no início ele hesita. O verso 16 vai dizer assim, tendo Ló hesitado em quem? Sair da cidade. Olha só, a cidade está para ser destruída, vai cair realmente fogo do céu e consumir a cidade, e Ló está hesitado em sair da cidade. Até que precisa acontecer uma intervenção dos anjos. Eles agarram Ló, agarram a esposa de Ló, agarram as duas filhas de Ló, eu imagino, né? Cada um com dois nos braços, assim, empurrando para fora da cidade. Ló estava hesitando em sair. E o texto vai dizer que eles não querem ir para as montanhas. Ló pede se podia ir para uma cidade por perto ali, eles deixam, e quando eles estão indo, o verso de número 26 vai dizer: mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Aqui está a primeira lição, para você que vive a sua vida e você deseja um dia chegar num alvo, num objetivo. Você tem uma promessa, e nós já falamos, são muitas as promessas, coletivas e pessoais. Coletivas, uma delas é nós chegarmos no céu, vivermos eternamente com o nosso Senhor. É desfrutarmos daquilo que Ele reservou para nós. Tem promessas particulares, coisas que Deus fez com você e prometeu para você. Restauração do casamento, restauração de uma família, um negócio próspero financeiramente falando, um empreendimento que vai dar certo, uma conquista de um título, ou de uma faculdade, ou de uma graduação, enfim. É você e Deus as suas promessas pessoais. Agora, escute o que eu vou te dizer. As promessas que Deus fez para você, você só vai desfrutar e alcançar se você aprender essa lição aqui. A primeira lição, que é vencer o pecado. Diga para quem está do seu lado: vença o pecado. Mas a mulher de Ló olhou para trás e transformou-se numa coluna de sal. É interessante que alguns pensam que é mais ou menos assim a cena. Vamos fugir, estão fugindo, correndo para aquela cidade. E daí a mulher de Ló, ela dá uma espiadinha para trás e vira uma estátua de sal. Tem alguns filmes que relatam assim. Mas a expressão aqui no hebraico é nabat. Essa expressão fala que é uma consideração, é a expressão olhada por consideração. Quando eu era adolescente, eu vi uma cena que relata mais ou menos o que eu acredito ser essa cena. Eu vi um filme, não me lembro agora o nome do filme, mas depois, quando eu estava no seminário estudando esse texto, me veio à tona. Esse texto não está falando que ela deu uma espiadinha para trás. É mais ou menos, a cena do filme era assim: ela olha para trás, quando ela começa a ver a destruição, ela se desespera e ela começa a voltar em direção, porque considerava muito Sodoma e Gomorra, o coração dela estava lá. É mais ou menos isso que a Bíblia está querendo dizer. Essa expressão de o olhar nabat é isso, é um olhar com apreço, com consideração, com desejo. Sodoma estava sendo destruída, o coração dela estava doído, porque a pecaminosidade agora estava colhendo realmente o resultado do pecado, a destruição. Quando eu olho esse texto, eu aprendo algumas coisas. O vencer o pecado é algo que todos nós diariamente precisamos fazer. E aqui fica bem claro, escute isso: não basta você sair do local de pecaminosidade, você precisa bani-lo do seu coração. Vou repetir: não adianta você sair do local de pecado, você precisa bani-lo do coração. John Wesley, um grande homem na história da igreja, ele vai dizer assim: há uma diferença entre conversão e santificação. A conversão, ela tira a pessoa do mundo, mas a santificação tira o mundo da pessoa. E esse é um processo que diariamente nós precisamos estar. Um processo de santificação.
Porque senão, escute isso, nós corremos o risco de viver o que o povo que saiu do Egito viveu. Ele sai do Egito quando Moisés os vai libertar, lá na frente, depois de Abraão. Moisés os liberta do Egito, eles saem do Egito, mas o Egito não sai do coração deles. E eles estão lá, na caminhada no meio do deserto, rumo à terra prometida, mas lembrando das comidas do Egito, das coisas do Egito e dos deuses do Egito. Primeira oportunidade, constrói um bezerro de ouro, e a ira do Senhor cai sobre eles pelo pecado que cometeram. Não existe como desfrutar da promessa alimentando-se do pecado, sendo alimentado pelo pecado ou vivendo em pecado. Você precisa entender essa verdade com urgência na sua vida, porque muitas pessoas, elas querem estar na promessa, elas querem desfrutar da promessa, mas se esquece de vencer o pecado todos os dias que está ali na nossa porta. Você precisa vencer o pecado. Pastor Lediel, como que eu venço o pecado? E nós estamos falando do Espírito Santo. É relacionamento com Deus. Você precisa todos os dias manter um relacionamento sério com Deus. Eu lembro você uma frase que eu já disse: o que leva as pessoas à derrota não é a presença do inimigo, mas a ausência de Deus. Você longe de Deus, você não vai a lugar nenhum, você não chega em lugar nenhum. Na verdade, você nem consegue superar o pecado. E quando eu falo sobre isso, eu preciso te alertar que não se vence o pecado com boas intenções. Não se vence o pecado com boas intenções. Nós estamos na época de Copa e tem um monte de seleção com boas intenções. Hoje a Argentina perdeu e você ficou feliz, você comemorou, mas conversa com Messi, Dybala, Agüero, conversa com a seleção da Argentina e pergunta para eles se eles não tinham intenção de ganhar aquele jogo, de ganhar a Copa. Boas intenções eles têm, a nossa seleção também tem, mas não sei como é que vai ser amanhã, né? Mas a nossa seleção também tem boas intenções, quer trazer o Hexa para o Brasil. Agora, se não houver foco, concentração, renúncia, todo dia está ali, firme naquele propósito, regado por muito treinamento, concentração, esforço, unidade, não chega a lugar nenhum. Tem pessoas que querem vencer o pecado, mas ficam só nas boas intenções. Você não vai conseguir vencer o pecado, você não vai conseguir dizer não para a pornografia, você não vai conseguir dizer não para o adultério, você não vai conseguir dizer não para a corrupção, e tantas outras coisas como mentira, como idolatria, como ganância, se você não subjugar-se aos pés da cruz, chorar de arrependimento pelos seus pecados, mas se aproximar do Senhor, ler a palavra e ter uma vida de oração, você só vai ficar nas boas intenções. Quando a tentação vem, você cai e as consequências vão consumindo a sua vida. Pastor Lediel, mas eu estou muito longe da realidade de Sodoma e Gomorra, eu estou muito longe dessa perversidade, porque a Bíblia está falando que Sodoma e Gomorra, o problema era a homossexualidade, não é? Então, Deus abomina isso e por isso puniu. Eu fico preocupado com pessoas que acham que diante de Deus existe pecadinho e pecadão. Cuidado com isso, cuidado. Diante de Deus, pecado é pecado. E nós vamos ver Paulo alertando os membros da igreja de Corinto. E você vai ver ele falando sim que a homossexualidade é pecado, mas a mentira é pecado e esses não herdarão o reino de Deus. A idolatria é pecado e esses não herdarão o reino de Deus. Quem não cuida e não valoriza a sua família também está em pecado e vai sofrer as consequências. Pecado é pecado, e quando nós olhamos aqui,
Quem sabe a raiz desse pecado no coração dos homens de Sodoma e Gomorra, nós vamos ver uma palavra chamada egoísmo. Porque eles não estão nem aí por nada. Eles vê dois homens entrando na cidade, o coração deles, com esse egoísmo hedonista, em busca do prazer próprio, eles querem satisfazer os desejos dele. Não estão nem aí para o resto, não estão nem preocupados. O egoísmo é isso, não está preocupado se o outro vai sofrer, se o outro vai chorar, não nem preocupado se alguém vai sofrer, ou as consequências que isso vai ter. O egoísmo cega, e as pessoas vão alimentando o seu pecado, e cometem coisas trágicas, abomináveis, absurdas. E eu pergunto para você, como é que está a nossa sociedade? Você olha para o lado, você liga a televisão, você assiste um filme, você encontra egoísmo, sim ou não? As ações das pessoas hoje são extremamente egoístas. Olha só o que a mídia está relatando como se fosse uma grande vitória. Liga a televisão, você vai ver dias atrás, na Argentina, os deputados aprovando o aborto na Argentina. O que é o aborto, senão o ápice, quem sabe, do egoísmo? Uma criança nesse momento pode atrapalhar a minha vida profissional e comete um assassinato por causa do egoísmo. Não, pastor Ledião, mas que absurdo, muitas crianças vão nascer com problema, muitos são resultados de um estupro. 1%, e olha lá, é fruto disso. Os outros 99% dos abortos são resultado de perversidade, imoralidade, prostituição, adultério, irresponsabilidade com a vida, fruto de egoísmo hedonista. Os países estão aprovando o aborto e a sociedade, que está cega, aplaudindo. Pecado traz consequências. Para você ter uma noção, saiu hoje ou ontem uma reportagem no Uruguai, que em 2012 o Uruguai aprovou a lei do aborto. Sabe o que aconteceu? Disparou. De 2013, que foi o primeiro ano que eles fizeram a medição, agora aumentou 37% o número de abortos no Uruguai. O Brasil é um país ainda onde é crime o aborto, mas só na nossa nação acontece 100 mil abortos por ano. Sabe o que é isso? 100 mil bebês sendo assassinados ainda dentro da barriga de uma mãe. O Papa foi muito feliz quando ele recebeu a notícia que no seu país, a Argentina, foi aprovado pelos deputados o aborto. Ele disse: olha, no século passado, o mundo inteiro estava assustado pelos que os nazistas faziam. Hoje, nós fazemos a mesma coisa com luvas brancas. O Papa falou isso essa semana. E os médicos, que deveriam ser aqueles que promovem a vida, estão sendo usados para causar a morte. É pecado, fruto do egoísmo. Então, nós estamos falando de coisas que estão acontecendo todos os dias na nossa nação, na nossa vida pessoal. É mentira, é engano, é lascívia, é egoísmo, é falcatrua, é corrupção. Veja-se por trás de todas as mazelas de corrupção que você está vendo aí, a Lava Jato revelando, não são fruto de egoísmo. O que eu preciso fazer diante dessa realidade, pastor Lediel? Eu preciso vencer o pecado na minha vida. Eu preciso fazer o que diz 2 Crônicas 7,14. Eu preciso buscar a face de Deus, me arrepender dos meus pecados, me humilhar e clamar por misericórdia. Só assim o Senhor sara a terra, só assim Ele sara a sua vida, só assim você se livra das consequências do pecado. Quer permanecer na rota da promessa, querido? Fuja do pecado. Ele não vai te levar a lugar nenhum. Você está mentindo, você está enganando, você está traindo a sua esposa, você está viciado em pornografia, você está escravizado pelas bebidas, pelas drogas, pelo cigarro. Escute o que eu estou te dizendo. Se livra disso, porque a graça do Senhor ela ainda está sendo manifesta.
E você pode correr para os braços dele e viver uma nova vida, uma nova história. Mas faça isso antes que seja tarde demais. E aqui é essa segunda lição que você precisa sair daqui aprendendo. Primeiro é vencer o pecado. A segunda, você precisa aprender com os erros que eu e você já cometemos, porque eu e você já pecamos. Nós precisamos aprender com os erros antes que seja tarde demais. Está aqui, Ló. O homem que lá atrás, quando nós falamos em Gênesis 14, como morava em Sodoma, na guerra dos reis, ele e a sua família foi levada como escravo. Deus estava deixando aquilo acontecer para dar um aviso. Ló, está vendo o que acontece? Quem gosta de estar no meio das coisas erradas? Mas ele não aprendeu a lição. Ele não aprendeu com o erro. Não, pastor Lediel, mas Ló saiu da cidade, Ló está vivo. Ló está vivo? Olha o que diz a história. A esposa dele, com o coração em Sodoma, ela morre sendo transformada numa estátua de sal. Porque o que destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra foi fogo e enxofre. Hoje, quando nós vamos naquela região, sabe o que é a região? É a região do famoso Mar Morto. É um buraco na terra, o lugar mais baixo da terra. Hoje, depois de muitos e muitos anos, milhares de anos, é um lugar bonito. Mas você vai ver o que é a água do Mar Morto, o nome já diz. Não tem vida. Não tem vida. Se você ingere aquela água, você fica intoxicado. Se aquela água pinga nos teus olhos, você tem sérios problemas e muita dor. Não tem vida. E você vê isso mesmo. Você vê vários postes de sal que a salinidade foi compondo. É a realidade daquele lugar. Ló, por não aprender com o erro do passado, perdeu a esposa. Ah, mas ele e as filhas se salvaram, certo? Não. A continuação do texto diz que eles vão para a cidade, mas eles não gostam da cidade. Foge para as montanhas numa caverna. O tempo vai passando. Eles vivem isolados de todo mundo. De repente, a filha mais velha, ela olha para a mais nova e diz: nós estamos aqui, só nós três isolados do mundo? A descendência do nosso pai vai ser extirpada? O que nós vamos fazer? E ela tem uma ideia. Vamos embebedar o nosso pai. Eu vou embebedar ele essa noite, e eu vou dormir com ele, e vou engravidar. Ela faz isso. E depois ela pede para a irmã mais nova fazer. Embebedam o pai. E as duas filhas dormem com ele. A família de Ló, sobrinho de Abraão, o pai da fé, agora é um homem sem esposa, com incesto dentro da sua casa, um pecado. As descendências, Moabe, que vem da mais velha, Benjamim, que é os amonitas, que vem da mais nova, se tornam nações perversas, mas que o tempo todo estava contra o povo escolhido de Deus. O resultado de não ter aprendido uma lição. Pastor Lediel, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer uma coisa muito clara para você. Se possível, aprenda com os erros dos outros. Não fique esperando dar cacada o tempo todo na parede para aprender. Mas, por favor, você foi por um caminho e caiu num buraco porque fez uma escolha errada, agiu em pecado, não volte mais para lá. Se levanta. A mão do Senhor se estende para você, sai do pecado, mas evita novamente aquele lugar. Porque um dia você pode cair e nunca mais voltar. Pastor Lediel, eu estou acostumado sempre a mentir sobre esse assunto. Pastor Lediel, eu já traí a minha esposa, já traí meu marido e às vezes eu tenho vontade. Cuidado. As consequências podem ser catastróficas. Porque o pecado sempre custa muito mais caro do que você quer pagar. Então aprenda com os erros, o quanto você já sofreu, e evita isso. Dá uma olhada ao seu redor, por favor.
Não precisa ficar só ouvindo que o pastor Lediel vai defender a Bíblia, é radical. Não quer acreditar no que eu estou dizendo? Não tem problema. Olha para o lado, vê os erros das pessoas. Me diga, uma pessoa que se envolveu no mundo das drogas que se deu bem, cedo ou tarde, a casa cai. Me diga, um casamento que foi alimentado pelo adultério, que os filhos depois foram bem-sucedidos, ou que essa família foi bem-sucedida. Me diga, olha para a realidade ao seu redor. Me diga, qual o pai que abusou sexualmente de um filho, que esse filho não ficou traumatizado? Caramba, que loucura que nós estamos vivendo. Toda semana tem gente chorando no meu gabinete porque foi abusado pelo tio, pelo avô, pelo pai, pela mãe. Por quê? Está aí o resultado. A sociedade fica alimentando essa perversidade. Você liga a televisão, é só estímulo sexual perverso. Algum lugar vai levar. Mas me diga, quem que faz escolha pelo pecado que se dá bem? A resposta está aí. A sociedade que nós vivemos no Brasil, um caos. Você acha que esses abortos não têm consequência? Você acha que a imoralidade que a gente vive não tem consequência? Você acha que a nossa cidade, aqui, Blumenau, com tanto absurdo que acontece nos pavilhões da Vila Germânica na Oktoberfest, drogas e sexo livre para todo mundo e chope à vontade, você acha que isso não tem consequências para a nossa sociedade? É simples. Veja o outro lado da Oktoberfest. Dá uma olhada na quantidade de acidentes, quantidade de assalto, brigas familiares. Vai numa segunda-feira na delegacia, olha as procuras durante o ano inteiro e depois olha as procuras durante o período de Oktoberfest. Você vai ver se o álcool não tem um impacto, ou se a vida pecaminosa não tem impacto. Por favor. Está aí os dados. É só a gente abrir os olhos e a gente aprender com os erros que estão acontecendo ao nosso redor. Só por favor, não permaneça no erro. Não seja um lá. Eu sei que o tempo passou e eu sei que está muito duro hoje a palavra. Mas é um pastor que ama você e não quer ver o seu mal. E eu vou continuar. Último ponto. Você precisa cuidar com as influências, com as amizades, com quem tem acesso ao teu coração. Eu olho para essa cena aqui, eu me pergunto, caramba, que porcaria que está relatado aqui. Da onde essas meninas colocaram na cabeça que poderiam se deitar com o próprio pai? Caramba, tanta cidade tinha ali ao redor. Manda um WhatsApp para Abraão dizendo, tem algum homem aí? Abraão tinha mais de 300 guerreiros, pelo menos. Sabe o que é isso? Cegueira. Cegueira. Muito tempo em Sodoma. Mente pervertida. Coração embrutecido. Ló chega a dizer, olha, eu tenho 2 filhas virgens aqui, se elas eram virgens eu não sei, mas que o coração estava todo contaminado, estava. Eu preciso finalizar dizendo para você cuidar com as influências. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você ouve. Cuida que tipo de influência você recebe. É interessante que essa cena aqui, lá na frente, anos e anos e anos e anos e anos depois, sabe quem vai usar essa cena para nos ensinar? O próprio Jesus. Lá em Lucas, Jesus faz questão de dizer uma frase que marcou aquela geração. Ei, lembrai-vos da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida perderá, e quem tentar perder a sua vida a preservará. O que isso tem a ver? Lembrar da mulher. A gente precisa lembrar da mulher de Ló para aprender muitas lições. Muitas lições. Uma delas, que eu estou falando aqui, é sobre essas influências negativas que a gente recebe. A mulher de Ló, o coração dela estava em Sodoma. As filhas de Ló, o coração estava em Sodoma.
E por que eu estou falando tanto em você cuidar com as amizades que tem acesso ao teu coração? Por quê? No mundo que nós vivemos, a coisa está tão feia, que o pecado é tratado como virtude. E você homem, você mulher, que diz, eu não vou ser dominado pelo álcool, pela droga, pela bebida, eu não vou trair meu cônjuge, eu não vou me prostituir, me deitar com qualquer um, você é visto como errado, você é visto como careta, você é visto como quadrado, você é visto como babaca. Antes de começar o culto, eu estava conversando com um adolescente, ele abrindo a alma dizendo, pastor, que pressão que eu estou sofrendo na minha escola, todo mundo ri de mim, porque eu sou o único que defende a virgindade até o casamento. Eu sou o babaca, eu sou o quadrado, eu sou o Bíblia, Jesus. Essa é a realidade do mundo hoje. E é bem provável que você vai ouvir muito isso. Cara, larga a mão de ser babaca, trouxa. Olha só a expressão que o mundo vai te dizer. Você precisa desfrutar da vida. Cuida. Essa vida que eles dizem, acaba te levando para a morte. Porque tudo aquilo que tira a comunhão com o Espírito Santo da nossa vida é morte, é cilada, e o fim é trágico. Essas meninas estavam com o coração pervertido, porque foram muito influenciadas lá, e isso resultou em escolhas erradas. Cuida com as influências que você recebe no mundo virtual. Notícia de ontem. Todo mundo viu. Uns babacas brasileiros lá na Copa. Filmando. No meio da galera. Chega perto de uma mulher que não sabe o português e começa a falar um monte de palavrão, vulgaridade, para ela repetir toda feliz, na inocência. Vocês viram isso, sim ou não? Aonde que esses babacas aprenderam isso? Essa é a geração que cresceu assistindo Pânico na TV. Essa é a geração que cresceu ouvindo Felipe Neto e assistindo Felipe Neto no YouTube e tantos outros babacas de youtuber que tem por aí. Essa é a geração que o tempo todo está se alimentando de lixo. Você acha que uma hora isso não vai se evidenciar? E daí está a hipocrisia do Brasil. Essa mídia nojenta, que daí apresenta no jornal nacional, olha, esses brasileiros são tão bobos, esses brasileiros são tão idiotas, estão aqui agora na Copa da Rússia difamando o Brasil. Hipocrisia. Toda o resto da programação só tem incentivado lixo. A mesma TV que incentivou esses babacas a fazerem aquilo agora está condenando. Que hipocrisia é essa? É a realidade do mundo. E basta você ter 2 neurônios para você abrir os olhos e enxergar que esse mundo é corrupto, é mau, só leva você à podridão. Por favor, não seja influenciado por tanta coisa nojenta que está aí. Os olhos são a janela da alma. Guarda os seus olhos. Os ouvidos são também entradas para o coração. Cuida quem você ouve, porque muitas vezes os amigos vão dizer que você está perdendo a vida. Mas o que Jesus diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló, porque aquele pensa que está ganhando a vida está perdendo, mas aquele que perde a vida por minha causa, esse acha, esse ganha, esse vai ser bem sucedido. Se coloque em pé nesse momento. Você ouviu essas lições, e hoje eu não vou chamar ninguém aqui para frente para orar, mas eu queria que você tivesse uma conversa com Deus, aí onde você está. Eu queria que você fechasse os seus olhos, confessasse os seus pecados. Fala com Deus. Fala com Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Dilata-nos esta noite, Jesus.
estamos com os nossos corações dilatados. Tudo que nós precisamos, Pai, te pedimos esta noite. Nós precisamos ter nojo pelo pecado. Nós precisamos ter náusea do pecado. Não nos deixe dormir em paz e serenos em pecado. Não nos deixe dormir tranquilos se estamos te ofendendo. Não nos deixe ter tranquilidade no coração se estamos pecando contra o nosso cônjuge, se estamos pecando contra os nossos filhos, se estamos pecando contra a igreja, se estamos pecando contra Ti. Pai, abençoa-nos esta noite com arrependimento genuíno, com arrependimento sincero. Abençoa-nos esta noite com um quebrantamento real. Que haja abandonos. Que haja abandonos aqui agora, Senhor, de práticas pecaminosas. Aqueles que mentem para negociar, que não venham mentir mais. Aqueles que traem virtualmente, não venham trair mais. Espírito Santo, toma conta de cada um de nós, no espírito de arrependimento, no espírito de arrependimento, no espírito de quebrantamento. Dai-nos um coração contrito esta noite. Pai, nós oramos para que as escamas caiam dos olhos deste homem. Nós oramos para que as escamas caiam dos olhos desta mulher. Caiam dos olhos desse rapaz. Caiam dos olhos desta moça. Que ele venha dizer: pare para o pecado no namoro hoje. Que ela venha dizer: pare para o pecado no namoro hoje. O tempo é hoje, Jesus. O Senhor está gritando no nosso coração: é hoje. Ah, Deus, tudo o que nós precisamos é nos arrepender dos nossos pecados mais ocultos e sombrios. Dai-nos coragem de confrontar esses pecados nessa firmeza que a Tua palavra nos ensina. Eu quero ministrar graça sobre aqueles que têm entendido esta palavra agora. Nos liberte, nos livra, nos purifica. O Teu sangue nos purifica de todo o pecado. Nós queremos a cruz. Nós queremos o Teu sangue, nós queremos o Teu perdão. Limpa esta casa, limpa esta mente, limpa este casamento, limpa esta família, limpa as zonas mais escuras dos nossos corações. Traz libertação, é tudo o que nós te pedimos, é tudo o que nós precisamos, em nome de Jesus. Em nome de